Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou no Hospital Oftalmológico Oftavita com o Dr. Caio César Gazin. Ele é oftalmologista e especialista em glaucoma. E tem várias perguntinhas aqui para ele. E já vamos, né? Nem vamos perder tempo. Tudo bem contigo, doutor? Tudo certo, Tamires? Tudo certo, doutor, tudo. Tem muitas perguntas para você sempre, doutor. Isso é muito bom. As pessoas estão sempre muito interessadas na saúde dos olhos, né? Uma pergunta assim até interessante. Glaucoma é hereditário? Sim, o glaucoma pode ser esporádico, né? Mas ele tem um forte cunho familiar, né? O que as pessoas têm que saber é que não é porque todo mundo na família tem que você vai ter. E não é porque ninguém da família tem que você está imune, né? Que você não terá. Então, pode ou não pode? Ele tem um cunho familiar, mas não necessariamente se apresenta em toda a família, né? Certo. Qual o fator de risco mais importante para o desenvolvimento do glaucoma, Dr. Caio? Olha, pelos estudos, né, eles são um pouco antigos, mas ainda são os que definem a conduta, né, os estudos maiores, definidores de conduta, o fator relacionado, né, mais relacionado com o desenvolvimento do glaucoma seria a espessura da córnea, né? Então, a espessura da córnea fina teria maior risco para fazer as pessoas que têm uma pressão um pouco mais alta, né, ter um glaucoma na vida, né? Além da espessura da córnea, a gente tem outros riscos. A pressão alta do olho, a gente tem o histórico familiar, né? Então, são várias coisinhas que a gente vai colocando, né, dentro das caixinhas para definir se a pessoa tem um alto risco de glaucoma, a ponto, quem sabe, de tratar, né? De fazer um tratamento mesmo antes de ter um defeito, né? Ou se a pessoa tem um baixo risco de glaucoma e a gente não precisa nem ficar pedindo exame todos os anos. Não precisa daí no caso? Se tem um baixo risco, às vezes fazer exame a cada 2 anos, né? A consulta é todo ano, mas assim, às vezes repetir aquela bateria de exames, daí a gente pode repetir mais espaçadamente. Muitas pessoas acham que quando tem uma dor de cabeça, tem relação com a visão. Não é assim, né, doutor? Nem toda dor de cabeça tem relação com a visão, né? Não, nem toda dor de cabeça tem relação com a visão ou com o globo ocular, né? E nem toda dor ocular ou retroocular tem relação com a visão também, né? A gente tem que lembrar que a dor de cabeça pode ser de outras causas e a dor nos olhos pode ter outras causas. A dengue, por exemplo, né, que estão falando que vai chegar com força aí pra gente, né? Nossa. A dengue dá muita dor atrás dos olhos e não é nada a ver com os olhos, né? Não é uma doença ocular, né, embora afete o corpo inteiro de uma certa forma. Então, a gente tem que tomar cuidado em só procurar o oftalmologista, né? Tem muitos pacientes que vêm aqui com dor de cabeça, você fala que não tem óculos e ele toma aquilo como se fosse toda a resposta que ele precisa ter, né? Se ele persiste com dor de cabeça, deve ser procurado outros especialistas, né? Geralmente um neurologista que vai fazer essa investigação, pode encaminhar para um otorrino, né? Para algumas outras especialidades. Para o neuro, porque tem a tal da enxaqueca também, né? Que incomoda um bocado, que é o meu caso. Inclusive as dores oculares podem ser tipos de cefaleia, né? Então, que a cefaleia é a dor de cabeça. Então, pode ser do neurologista mesmo as dores oculares. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Muito se fala da pressão intraocular. Qual que é a pressão normal do olho? Olha, a pressão normal do olho vai até 21 milímetros de mercúrio, né? Mas isso é muito dependente da espessura da córnea, como a gente já falou, né? Então, córneas mais finas toleram menos pressões, né? Córneas mais grossas toleram mais pressões. A média da população flutua ali próximo de 16, né? Então, tem isso também. A córnea tem relação também com toda a situação ali do intraocular. Sim, por causa do método de aferição. A forma como a gente afere a pressão hoje tem muita relação com encostar na córnea ou assoprar a córnea, né, nos tonômetros de sopro. Então, a córnea influencia no método de aferição.
Então a gente fala de subestimar e hiperestimar a pressão. Então a gente, com base na córnea, a gente tenta definir se a pressão que a gente está medindo dentro do olho é verdadeira ou falsa. Doutor, por que quando está ventando bastante e você está sem óculos, o teu olho arde? Não é para arder, não é para todo mundo, tá? Isso tem relação com o olho seco, tá? Com um tipo de olho seco de característica mais evaporativa, né? Então a gente tem olho seco por deficiência de componente aquoso, né? Deficiência de água na lágrima, e a gente tem os olhos secos mais evaporativos, né? O olho seco mais evaporativo, ele é por desregulação do filme lacrimal. O nosso filme lacrimal é trilaminar, né? São 3 camadas. Existe uma camada que ajuda o filme lacrimal a grudar na córnea, né? Na superfície do olho, por assim dizer. Existe a camada de água, que é a camada que vai hidratar, né? E existe a camada externa de lipídios, que é a camada que ajuda o filme lacrimal a não evaporar. Ele aumenta a tensão superficial, né? Como o líquido fica ali exposto, ele evapora muito rápido, né? Que interessante isso, então ele evapora. Então a camada de lipídio ajuda a não evaporar. E quando a gente tem uma desregulação dessas camadas, pode ter uma dificuldade de manter a hidratação do olho, mesmo na presença de água. Ou seja, lacrimejamento, quando bate o vento, lacrimejamento no ar-condicionado, é olho seco, né? A maior parte das vezes. O paciente fala, mas meu olho lacrimeja, como é que é seco? É seco porque a doença do olho seco está relacionada com a alteração das lágrimas, né? Não necessariamente com a falta de água em todos os casos. Tem outra situação também, principalmente para as mulheres, doutor, que é a maquiagem, né? É maquiar os olhos, né? Toda em volta dos olhos, e daí sempre está correndo, né? Uma lágrima. A maquiagem, quando entra em contato com a linha d'água, é uma linha onde tem as glândulas que produzem a camada lipídica. Então, a maquiagem ali pode causar disfunções dessa glândula e trazer um olho seco evaporativo. Então, através de uma blefarite, através de alterações dessa glândula. Então, é importante a mulher que tem um lacrimejamento com a maquiagem, primeiro saber se ela não está usando a maquiagem na região errada, né? Ou vencida. Ou vencida, né? Ou uma maquiagem falsificada. Então, essa é a primeira parte, né? Lembrando que a linha d'água não é da maquiadora, a linha d'água é do oftalmologista, então a linha d'água não é para passar nada ali. E depois disso consultar o oftalmologista, porque não é para ficar. E tem alguns truques, né, alguns tratamentos que a gente pode fazer para fazer a paciente parar de ter um lacrimejamento quando está com a maquiagem. Né, não resolve, não é uma promessa de resolver em 100% dos casos, mas na maioria dos casos a gente consegue resolver para a paciente. Agora, a pessoa que tem o olho seco, seguidamente, ela tem que estar usando colírio sempre, lubrificando o olho? Sim, a gente tem uns estudos grandes, que é o DILS, né, que classificam o olho seco em algumas etapas. Então, o olho seco existem muitos tipos, né, e existe muitas etapas de gravidade ali, né, dependendo da gravidade, o paciente precisa usar lubrificante muitas vezes, né? Existem algumas técnicas que a gente tem disponível para melhorar o olho seco, né? Melhorando a blefarite, melhorando outras coisas, como por exemplo a luz pulsada, que a gente tem disponível aqui na clínica, tá? É um tratamento que reduz o número de gotas que o paciente tem que usar. Então, pacientes que têm dificuldade de usar colírio ou que usam muitas gotas de colírio lubrificante têm um benefício com a luz pulsada. Doutor Caio, na família tem 3 pessoas com glaucoma, e até nós comentamos antes, né? E eu posso ter também glaucoma? Pode sim, né? Como eu disse, não necessariamente você vai desenvolver, mas você está dentro de uma caixinha de mais suspeita, né? Dentro de uma caixinha que tem que tomar mais cuidado do que uma pessoa que não tem ninguém na família. A última pergunta para o doutor. A pressão intraocular tem relação com a pressão arterial? Não tem relação com a pressão arterial, tá? A pressão do nosso corpo tem relação com o nosso sangue, né, com o coração e com esse fluxo. A nossa pressão dos olhos tem outra regulação. Ela é produzida, o líquido, de uma forma constante ali atrás da íris, né, no corpo ciliar, e esse líquido é drenado, né, pela nossa região aqui do trabeculado, né, e para
e depois para as veias episclerais. Existem um aumento da pressão das veias episclerais, que não tem relação com o aumento da pressão do corpo em si, né? É um aumento da pressão das veias na região do olho que pode causar um tipo de glaucoma também. Ah, é? Mas não é a pressão do corpo, não é aquela pressão que trata com captopril, né, com os remédios, Isso. não é. Doutor Caio, nós estamos vivendo um momento que o nosso clima está assim, nossa cidade, eu falo que o nosso país, eu acho o mundo, ele está virado em fumaça. Isso também é muito prejudicial para os nossos olhos, né? É muito prejudicial, né? O clima seco, ele seca mais rápido os olhos. Mesmo do paciente que não tem olho seco, acaba ressecando mais a pele, os olhos, né? Então é muito importante nesse período, né? Hidratação, inclusive via oral, né? Procurar o seu oftalmologista para ver se não tem indicação ou se não poderia usar um colírio lubrificante, né, para melhorar. Nunca aplicar por conta, né? Nunca aplicar por conta, principalmente porque às vezes na farmácia, as indicações de colírio lubrificante na farmácia acontecem muitas vezes erros e acabam indicando colírios com componentes que não são lágrimas artificiais, não mimetizam a lágrima. São muitas vezes colírios com medicamentos que podem inclusive causar mal para o olho. Tá? Tem coisas que as pessoas fazem meio por conta que eu sempre falo, o olho, tudo no nosso corpo é precioso, mas as pessoas compram o colírio por conta, compram o óculos de grau no paraguaizinho que nós falamos, né? Que isso não deve acontecer, porque isso pode trazer problemas sérios, né, para a tua visão. Se a gente fizesse uma enquete e perguntasse qual é o colírio mais famoso, eu arrisco dizer que o colírio mais famoso não é uma lágrima artificial, é uma medicação e que não deveria ser usada, né, de forma indiscriminada, né? Eu arrisco dizer, né? Talvez não seja, talvez eu esteja errando aqui dizendo isso, mas eu arrisco dizer que o colírio no Brasil mais famoso talvez não seja uma lágrima artificial. Então é sempre importante procurar o seu oftalmologista, né, para ter uma indicação correta de qual o melhor colírio para ser usado no seu caso. Pacientes que já têm o olho seco nesse momento mais difícil, né, de clima seco, pode procurar o seu oftalmologista para fazer tratamentos adicionais, né? A oftalmologia integrativa, né? Integrar outras coisas do corpo para tentar melhorar. Além da hidratação, né, que eu já falei, via oral, tomar mais água, a gente também pode usar suplementos, né? Existem alguns suplementos alimentares que melhoram o olho seco. Tá? Então a gente tem inclusive suplementos específicos para o olho hoje em dia para melhorar o olho seco, tá? Também a gente acompanha, o oftalmologista tem que indicar e existem marcas de qualidade para vender esses suplementos, né? Algumas nacionais, algumas trazem de fora, mas são marcas de qualidade. Não confie em suplementos vendidos na internet, né? Por farmácias talvez não tão conceituadas, né, e que talvez surjam dúvidas sobre a manipulação desses remédios, tá? Existem remédios que muitas vezes é até mais barato que esses que são tentados empurrar através de internet, de comerciais, tá? Ok? Então lembrando que a gente tem também o tratamento de luz pulsada aqui na clínica e que pode ser de muita ajuda nesses casos de olho seco, tá? Mesmo que tenha uma origem evaporativa por tratar toda a região da superfície ocular, ali da região das pálpebras, também tem uma melhora. Ótimo, doutor Caio, vou te deixar à vontade para você deixar um recadinho aí para o pessoal, né? Para tomar sempre em busca do que é bom. Como você falou, não vai para a internet comprar produtos, vai na farmácia. Então, tem que procurar seu oftalmologista e consultar e ver o que é bom para ti, né? Exatamente. Então, lembre de marcar a consulta com o seu oftalmologista. Aqui na Oftavita a gente tem as diversas especialidades, né, para a gente resolver o seu problema. Não deixe de ir atrás de uma queixa, tá? As queixas, principalmente no olho, são diversas e muitas vezes elas não têm uma relação tão simples assim como só falta de óculos, né? Ou uma alergia à maquiagem, pode ter algo a mais acontecendo e isso tem que ser excluído. Prestar atenção sempre, né, doutor? Exatamente. Mas eu vou ficando por aqui com o doutor Caio César Gazin, oftalmologista, especialista em glaucoma. Precisou?
É só procurar Oftavita, o hospital oftalmológico aqui da cidade de Umuarama, ok? Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez. E eu sempre falo no meu programa que eu gosto muito de trazer novidades. Pela primeira vez eu estarei entrevistando uma pessoa para falar de um assunto muito interessante. Ressonância magnética quântica. Aliás, uma vez até eu fiz essa matéria, mas via São Paulo, há muitos anos atrás. E hoje eu tenho o prazer de estar com o professor Mário Azevedo. Ele é professor, ele é palestrante e psicoterapeuta. O assunto é bem interessante, equilíbrio. Será que todos nós estamos bem equilibrados para fazer tudo que nós temos que fazer no nosso dia a dia? Eu acho que eu não. Porque muitas coisas interessantes acontecem na nossa vida, são perdas, lutos e outras coisas, muitas outras situações e nos deixa sem equilíbrio, eu acho. Mas nós vamos conversar com o nosso professor Mário Azevedo. Tudo bem contigo? É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com você também. Assim como foi falado, o nosso tema é um tema bastante interessante, porque ele gera muita curiosidade. As pessoas, quando falam em equilíbrio, o que na verdade é o equilíbrio? Então há muitas controvérsias, né? O ser humano, ele precisa, para ter equilíbrio, ele precisa se encontrar. A busca desse encontro tem sido constante. E muitos estão sofrendo assim momentos de frustração, estão se sentindo meio perdidos. E muitas vezes tudo está e certamente, não é muitas vezes, certamente, tudo está intercalado. Nós, seres humanos, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Então, quando a gente pensa em equilíbrio, nós temos que pensar, não adianta ter um corpo formoso se o meu psique está em dissonância com o meu corpo. Confuso. E não adianta eu ter a minha psique normal, o meu corpo saudável, se o meu espírito está também deficitário. Então, quando nós pensamos no ser humano, nós pensamos nesse contexto total e nós sabemos muito bem como trabalhar cada área. O lado espiritual é o relacionamento do homem com Deus. Se você está meio distante dele, eu te aconselho que você se aproxime dele. Porque essa aproximação vai começar a gerar uma luz. Começar a gerar um equilíbrio. De dentro para fora você vai começar a ser iluminado. E essa luz vai trazer a sua realidade. Aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, aquilo que a Tamires precisa. Então, quando ela falou que o nosso assunto vai ser interessante, é um assunto bastante interessante. E, como você sempre diz, permaneça aí. Assista até o final e certamente todos nós estaremos ganhando com a tua presença. Eu agradeço a sua audiência. Da onde que você é? Na verdade, eu nasci no estado do Rio, no interior do estado do Rio. Nasci em Barra do Piraí. Eu vim do Rio com a família, meus filhos eram pequenos. E para que eu vim para Foz do Iguaçu? Eu vim para lecionar. Eu dei aula no Colégio Anglo-Americano por um período. Daqui eu fui embora para Londrina, a família permaneceu aqui. Lá eu estive à frente de um colégio pré-vestibular. E ali a história começa.
Sim. Porque quando você se forma em alguma área, você acha que a tua vida está pautada naquilo que você se formou. Mas quais são os caminhos que você vai andar? Aí nem sempre é aquilo que você vai escolher, certo? E quando eu fui para Londrina, eu conheci uma pessoa maravilhosa, o professor Paulo Sérgio Carvalho. Ele é presidente da Academia de Cultura do Paraná. E o Paulo ali, na conversa comigo no dia a dia, ele dava aula sexta e sábado. Um fenômeno, o cara. Domina a redação como ninguém. E ele ensina a técnica da redação. Para você que vai prestar vestibular, para você que está pensando em concurso público... É o bicho-papão de muitos. É o bicho-papão. 60% do vestibular e 60% do concurso público está relacionado com a redação. Infelizmente, muitos não conseguem sucesso por não dominarem a técnica que o Paulo ensina. Então ele me propôs: Mário, eu quero que você viaje o Paraná inteiro falando aos alunos da rede pública de ensino a respeito da importância da comunicação escrita e falada. Por falar em comunicação escrita e falada, eu perdi meu pai com 13 anos e a minha mãe com 16. E aquilo ali causou um impacto emocional tão grande em mim que eu fiquei gago. Em sala de aula eu não respondia presente, eu tinha que colocar a cabeça para fora, balançar a mão para o professor saber. Porque se eu tentasse falar presente, eu quase morria. Você sofre desse problema? Se tiver dificuldade em falar, eu acho que eu poderei te ajudar. Porque daquele período para frente, ali naquela fase, eu fui fazer faculdade, fazer o curso de biologia. Mas no segundo ano, eu fui jogado na parede. O meu coordenador, ele falou: se você não aprender a falar, desiste do curso. E sabe quando é que a gente resolver o problema? Quando a gente encara o problema. E quando eu encarei o problema, eu cheguei no banco que eu trabalhava, peguei o telefone e tentei falar com um médico famoso no Rio, Pedro Bloch. Para quem é gago, as palavras com P, com C, com D, não sai. Aí eu pego o telefone e começo assim a falar com ele. É que nem o motor querendo pegar, motor de arranque. E ele falou assim comigo: meu filho, pode parar de falar. Se você não encontrar alguém aí na sua região para te ajudar, você vem aqui que eu vou te ajudar. E eu encontrei uma pessoa em Valença, Lia Magalhães. E ela então, em pouco tempo, 3 semanas, ela me desbloqueou. Me ensinou a respirar. Era um bloqueio que você Era um tinha. bloqueio. E eu aprendi o bloqueio. Hoje eu tenho ajudado muita gente que tem um problema de gagueira, inclusive, sabe? Que maravilha. Mas em 3 semanas eu cheguei na nossa faculdade, procurei o professor que tinha me colocado na parede, falei: professor, posso dar aula no teu lugar hoje? Aí ele: o quê, cara? Você está falando? Eu falei: estou falando. Posso dar aula no teu lugar? De que você vai dar? Eu falei: da tua matéria de hoje, eu estudava muito. Aí quando eu fui para aquele tablado, os meus colegas todos, até os que faltavam e matavam aula, resolveram assistir, porque ia ser um humor, né? Uma comédia. Aí eu acho que eles tiveram uma surpresa muito grande, porque ali também eu descobri que eu tinha um dom. Ali eu descobri que o meu dom era de ensinar. Você já descobriu o seu dom? Você sabe direitinho aquilo que você vai desenvolver na vida, que vai te dar satisfação, que vai fazer com que as pessoas se sintam ajudadas pelo seu dom, pela sua perícia de fazer alguma coisa. Todos nós temos um dom. Aliás, tem gente que tem muitos outros. Mas nem sempre as pessoas costumam desenvolver os seus dons. Há um livro do Anthony Robbins que fala: desperte o gigante interior. Muita gente está com seu gigante adormecido. Eu também sou relativamente bom nessa área, sabe? De despertar. Ei, gigante, vamos acordar, vamos para a vida, vamos acreditar. Se você quiser alguém em quem confiar, Renato Russo falou, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Você crê nisso? Vou te fazer uma pergunta. Me desculpa se falar besteira aqui. Veja, a Tamires é uma pessoa equilibrada. Eu sou uma pessoa equilibrada. Mas, de repente, acontecem fatos na minha vida que me desequilibram, né? Perda de familiares, né? Até mesmo, às vezes, de um trabalho.
Isso pode me desequilibrar? Pode, Pode. pode. Mas eu posso, com o seu trabalho, me reequilibrar novamente. Com certeza. O meu trabalho é simples. Meu trabalho é fazer com que as pessoas se encontrem naquele instante onde elas estão. O hoje. Sim. Não cogito do passado. O apóstolo Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Exatamente. A dificuldade é o esquecer. Ninguém tem uma memória para deletar. Pá! Mas a questão é que muita gente, ao invés de olhar para frente, fica olhando para trás. Continua olhando. Fica preso, fica amarrado Preso ao passado. Amarrado ao passado. Então, a minha técnica é uma técnica que eu aplico hoje e projeto o futuro. Mas isso não é minha técnica. Há um autor que morreu há pouco tempo atrás, o nome dele, ele era médico austríaco, é Viktor Frankl. Esse homem, ele foi levado cativo pelos alemães na época da guerra, ele e a família toda. Bom, ele viu os filhos morrerem, ele viu a esposa sendo morta. Imagina que situação que é para um homem capaz, inteligente, estar naquele momento de vazio, impotência total. Ver a injustiça, ver a tristeza, ver a dor de todos, mas ele desenvolveu uma técnica chamada logoterapia. Qual era a técnica? Apesar da dor, a dor existe. Você sente dor? Sim. Mas você pode olhar por cima do muro. Então, Viktor Frankl ele desenvolveu essa terapia chamada logoterapia, que ele, embora visse toda aquela situação, ele criou um propósito de futuro. Então, alguém que tem um propósito de futuro tem uma razão de viver. Muitas vezes a gente está vendo a situação agora, vive o hoje, mas vê a situação, muitas vezes ali não tem como resolver. Então a técnica é simples, é fazer com que nós enxerguemos um propósito futuro. Quem corre e tem um propósito, tem uma razão. Mesmo que demande tempo, nada de imediatismo, não é de hoje para amanhã, mas às vezes nas minhas terapias, eu programo 10 sessões e alguém se vê livre do problema em uma. Não é mágica, é técnica, mas é também sensibilidade. Então eu não me apresento como um técnico. O técnico é frio. Então a empatia, ela tem que existir entre o terapeuta... A conexão. Então quando a gente se faz com o problema alheio, muda muita coisa. Existe uma história, e com certeza é real, de um camarada contando no livro que ele estava aguardando o trem chegar no metrô. De repente chega o pai com 3 filhos. As crianças chegam infernalizando todo mundo. Tinha gente lendo jornal, a criança batia no jornal do cara e saltava e fez um tumulto do caramba. E o pai totalmente alheio à situação. Aí aquele que estava narrando falou que ficou nervoso. Chegou para o pai e falou, Aí o cara tomou um impacto assim, falou, você não está vendo que teu filho está infernando, perturbando a vida de todo mundo? Aí o cara, como se tivesse voltado ao chão, o cara falou, me perdoa. É que há poucos instantes nós sepultamos a mãe deles. Uau! Nossa! Imediatamente aquele sentimento de acusação se tornou um sentimento de empatia. Então até nisso a gente aprende, né? Quando a gente olha a situação e se faz com a situação, nós podemos juntos sair daquela situação. Então a proposta nossa é unir esforços, é corroborar. Você é capaz. Você tem que acreditar, sim, que a capacidade Deus já te deu. Agora o caminho a gente pode ajudar, né?